Boa tarde, irmãos. Boa tarde, nossos amigos que estão vindo aqui nos conhecer. É um prazer estarmos juntos. O reino de Deus é como um homem que encontra um tesouro perdido, como um homem que encontra uma pérola escondida. E sobre isso nós vamos falar hoje. A gente vai falar sobre o maior tesouro que a gente poderia encontrar em nossa vida. Quando eu era pequeno, eu diria, não pequeno, adolescente. Você assistiu esse filme aí, O Senhor dos Anéis? O personagem principal desse filme era o Sméagol para mim. Ele é tão caricato, não? Apesar dele ser meio maluco, ele e aquele tesouro dele, meu precioso. E a maneira como ele se acabou e vendeu tudo que ele tinha, e deu tudo que ele tinha de mais precioso, em busca desse tesouro. Me faz pensar, qual é o nosso maior tesouro? Jesus falou, em Mateus capítulo 13, a respeito de um tesouro pelo qual vale a pena vender tudo. Em Mateus 13, 44, a Bíblia fala, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Jesus nos conta essas duas parábolas, que o reino de Deus, o conjunto das leis de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus, que o reino de Deus é tão valioso, que se nós o acharmos, independente de a gente estar procurando por ele, ou de não estarmos procurando por ele, vale a pena vender tudo que nós temos e ir adquirir esse tesouro. Essas duas parábolas ensinam para a gente o valor incomparável do reino de Deus. E elas também ensinam que ele possui um preço extremo. Fazer parte do reino de Deus é um tesouro pelo qual vale a pena vender tudo o que nós temos para adquirir. No versículo 44, Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Esse homem talvez estivesse passando pelo campo. Talvez ele estivesse arando o campo. Talvez ele estivesse semeando no campo. E ele encontra algo que ele não estava procurando. Algo pelo qual ele não estava procurando. Esconder tesouro no chão parece meio estranho para a gente, né? Embora em algumas áreas rurais, em certas partes do mundo, isso ainda acontece. Mas certamente nos tempos bíblicos isso era algo mais comum. Você lembra da parábola dos talentos? Aquele servo que recebeu 1 talento, ele foi repreendido por quê? Porque ele escondeu o tesouro dele no chão. Era algo mais comum na antiguidade. Esse homem estava lá andando no campo, acha um tesouro, coloca o tesouro debaixo da terra para ninguém achar ele. Ele vai, vende tudo que tem e volta para adquirir esse tesouro. No 45, Jesus diz, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao contrário do primeiro cara, que estava procurando, que não estava procurando, esse daqui estava procurando por algo precioso. Pérolas na antiguidade, e talvez de certa forma ainda hoje, são tão raros como diamante. São tão valiosos como o mais valioso objeto. Na época não havia o equipamento de mergulho sofisticado que a gente tem hoje. Então, as pessoas morriam para achar pérolas. Na verdade, o processo era o seguinte, você entrava no seu barquinho, você amarrava uma corda ao redor do seu corpo, bem fixa, você botava um pedregulho do outro lado da corda e jogava a pedra para que a pedra afundasse e com isso levasse seu corpo até o fundo. Você, sem equipamento, sem snorkel, nada disso, você ficava ali tateando o chão, na lama do chão, para procurar a pérola. Você achava essa pérola, sacava uma faca do seu corpo, cortava a faca para que você conseguisse voltar à superfície. Aí você limpava a pérola, você secava a pérola não, a ostra, você secava a ostra, aí você comia a ostra, não. Você via se tinha uma ostra lá dentro, se tinha uma pérola lá dentro.
Se não tivesse, você ia e repetia tudo de novo. E um homem vivia assim, em busca dessa pérola preciosa. Quando ele achou uma pérola de grande valor, ele não teve dúvida. É hora de largar tudo isso. Eu achei aquilo pelo que eu tenho procurado minha vida inteira. Eu abandono tudo por causa dessa pérola. Sabe, Jesus está dizendo aqui que assim é o reino de Deus. Ele é um tesouro. Ele é como um homem que não sabia pelo que estava procurando. E o reino de Deus é como um negociante. Um homem que estava procurando a vida inteira por uma pérola. E quando a achou, nada o impediria de ir e de adquirir essa pérola. O reino de Deus também é o tesouro para alguém que passou a sua vida inteira procurando por algo de valor. Sabe, o reino de Deus é tão valioso que vale a pena vendermos tudo o que temos nessa vida para ir adquiri-lo. Qual o preço que a gente poderia dar para a nossa salvação? Qual o preço que você poderia dar ao privilégio de passar tempo com o Rei dos Reis? Que preço você poderia dar a sermos perdoados? Que preço poderia pagar o privilégio de andarmos livres dos nossos pecados? Essas parábolas nos ensinam que o reino de Deus é um tesouro que vai além do que somos capazes de imaginar. O reino de Deus é incorruptível. O reino de Deus é inescrutável. O reino de Deus é infinito. Ele é infalível. O reino de Deus está escondido. Apesar de ter todo esse valor, está escondido no mundo falido, no mundo maldito, no mundo cheio de pobreza, no mundo amaldiçoado, esperando para que alguém o encontre. Esperando para que alguém o encontre. Esperando por alguém que tenha olhos para ver, que tenha ouvidos para ouvir a respeito desse reino. É um tesouro que satisfaz a nossa sede mais profunda, que supre nossas paixões mais íntimas, que tira os maiores pesos da nossa vida. É um tesouro que acalma as tempestades mais violentas da nossa vida. É um tesouro que dá vista aos cegos, que dá roupas aos que estão nus. É um tesouro que coloca órfãos em famílias. Um tesouro que remove a mancha do pecado e da culpa. É uma pérola que liberta os prisioneiros. É uma joia que tira a opressão da escravidão dos seres humanos. Esse tesouro reconstrói casamentos, renova os propósitos, traz vida aos mortos. Todas as coisas boas desse mundo, todas elas juntas, se a gente conseguisse fazer uma pilha das roupas mais fashion desse mundo, dos equipamentos mais valiosos, das joias mais raras, se a gente conseguisse fazer uma pilha de todas essas coisas no mundo, e as comparasse com o valor do tesouro que é o reino de Deus, essas coisas pareceriam uma pilha de lixo comparada com o reino de Deus. O reino de Deus é absolutamente precioso. E ainda assim, eu e você, homens e mulheres, somos tentados a achar o tempo todo que há coisas mais valiosas ao nosso redor. Correr atrás de coisas que não se comparam ao reino de Deus. Em Romanos 1, versículo 23 ao 25, a Bíblia fala: os seres humanos trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Deus tem nos dado um tesouro sem preço, mas nós o trocamos por coisas sem valor nesse mundo. A gente troca a verdade de Deus, muitas vezes, por mentiras. A gente troca o que é imortal por aquilo que se corrompe. A gente troca o Criador pela criação.
A gente troca o amor que Deus nos oferece pela cobiça. A gente troca a humildade pelo orgulho. E a gente faz muitas coisas como essa. O que temos no reino de Deus é a perfeição. O que temos no reino de Deus é a definição de maravilha. É algo impagável. E ainda assim, a gente é atraído por coisas superficiais, vez após vez. C.S. Lewis, ele descreve a tentação, esse processo da gente trocar aquilo que é valioso pelas coisas que não se comparam aqui dessa terra da seguinte maneira. O problema não é que nossos prazeres sejam grandes demais, mas pequenos demais, estreitos demais, restritivos demais, limitados demais por nossa própria imaginação e experiência finitas. Se considerarmos a natureza desconcertante das recompensas prometidas nos evangelhos, parece que o nosso Senhor considera nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos. Somos criaturas com corações divididos, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Somos como uma criança ignorante, que quer brincar na lama, porque não consegue imaginar o que se quer dizer com a oferta de um feriado no mar. Ele termina dizendo, nós ficamos muito facilmente satisfeitos. Pense nisso por um momento, igreja. Nós ficamos muito facilmente satisfeitos. A alegria infinita está sendo oferecida para nós. Mas de alguma forma, de algum jeito, a gente fica satisfeito com esse mundo decaído, decrépito, dilapidado. A gente procura por satisfação nos tesouros aqui dessa terra, enquanto coisas valiosas, imortais, estão sendo oferecidas para nós. A gente procura por satisfação na riqueza, no status, no materialismo, mas nenhuma dessas coisas vai satisfazer a gente. Nenhuma dessas coisas vai suprir a necessidade mais íntima do nosso coração. Isaías 55 coloca dessa maneira: venham, isso é Deus falando conosco, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Sabe, Deus olha para nós, quando nós colocamos nossa esperança nos tesouros desse mundo, e Ele diz, por quê? Por que você está gastando seu dinheiro em coisas que não vão durar? Por que você está gastando seu dinheiro em coisas que não vão te alimentar, que vão se estragar, que vão terminar? Por que você gasta seu dinheiro em coisas que não valem nada? Por que você se esforça? Por que você trabalha por coisas que nunca vão satisfazer você no longo prazo? Por quê? Por que a gente faz isso? Deus não quer que a gente busque tesouros falsos. Mas a gente faz isso o tempo todo, não é verdade? A gente busca alegrias falsas. A gente vai atrás de imitação de prazeres, de propósitos instáveis. E Deus olha para nós dos céus e diz, por que você está satisfeito com essas coisas? Por que você se satisfaz com tão pouco, quando eu tenho tão mais para te oferecer? Por que você está se satisfazendo com pornografia, quando eu tenho algo muito mais prazeroso e profundo para te dar? Por que você está se satisfazendo com álcool? Por que você está se satisfazendo com amizades superficiais? Por que você está se satisfazendo em permanecer cheio de conflitos na sua vida? Por que você está se satisfazendo em ter pecados que não mudam em sua vida? Por que você se satisfaz com um cristianismo medíocre, que é vivido de domingo a domingo, mas que não é real no nosso dia a dia? Por quê? Por que você tolera coração dividido em sua alma? Venham para mim, Deus está nos chamando, para que você possa viver de verdade. Abra os olhos!
Abra seus ouvidos. Eu tenho um tesouro, eu tenho comida que vai satisfazer. Venha a mim para você parar de se satisfazer com pouco. Venha até mim porque eu tenho um banquete, eu tenho uma vida que é verdadeira. Eu sou grato a homens e mulheres nas Escrituras, que são exemplos para nós, desse espírito de não se satisfazer com pouco. Eles não se contentaram com coisas sem valor. Eles queriam estar próximas do seu rei. Eles queriam um relacionamento íntimo e autêntico com Deus deles. Pessoas como Davi, que disse coisas como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Pessoas como Abacuque, que disse, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pessoas como Paulo, que disse, eu considero tudo como perda, ou essa palavra poderia ser traduzida como lixo. Eu considero tudo como lixo, comparado com a suprema grandeza de conhecer meu Senhor. Eu fico encorajado ao pensar nesses homens. Eu também fico encorajado em pensar em vocês, igreja. Em pensar nos exemplos que eu tenho diante da minha vida, há 20 anos. Pessoas que têm modelado para mim essa sede. Pessoas que ainda hoje modelam entre vocês essa sede para mim. Pessoas que, vez após vez, têm rejeitado os prazeres dessa vida. Os prazeres falsos desse mundo. Porque tem uma sede incansável pelo Rei verdadeiro. Vocês têm decidido não sentar no trono da vida de vocês mesmos. Vocês têm desenvolvido a coragem para trocar os tesouros falsos que esse mundo oferece para nós, pelos tesouros verdadeiros, que às vezes a gente não vê, mas que são mais reais do que as coisas que a gente vê. Vocês não se contentam com os tesouros de Araque dessa terra e vão atrás daquilo que realmente vale. Vocês me inspiram porque tantas vezes na minha vida, quando eu tenho me sentido tentado a buscar esses tesouros falsos, eu lembro do exemplo de vocês. E isso me inspira a falar, vale a pena negar isso, ainda que seja imediato, e esperar por aquilo que não vai perecer. Porque vocês têm feito isso. Não importa o obstáculo que tenha estado em nossos caminhos. Essas parábolas curtas, elas nos mostram que há grande valor no reino de Deus. E a gente precisa se perguntar, a gente está vendo esse valor? A gente está vendo o valor que existe no reino de Deus? Ou os olhos da gente estão se desviando na direção daquilo que é mundano, daquilo que a gente consegue ver? Você vê a riqueza que existe no convívio dessa família espiritual? Você vê o tesouro que é você fazer parte dessa família? Ou você está sendo atraído pelo materialismo que a Netflix mostra pra gente em nossas casas? Você vê a riqueza dos relacionamentos que a gente pode ter com Deus em primeiro lugar e uns com os outros em segundo? Ou você está sendo atraído por coisas superficiais? A gente precisa se perguntar, nossos olhos estão vendo aquilo que é valioso de verdade? A gente falou um pouquinho sobre o valor do reino de Deus, mas essas parábolas não falam só sobre o valor. Elas falam que esse reino tem um custo extremo. Vamos falar um pouquinho sobre esse custo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Qual que é o custo desse reino? Essas parábolas fazem um ponto. O tesouro e a pérola são compradas pelo mesmo preço. E esse preço é tudo. O tesouro e a pérola são compradas pelo mesmo preço. Numa transação que funciona basicamente assim. Você vende tudo o que tem e aí você obtém o reino de Deus. Me faz lembrar de Lucas, capítulo 14, 33. Onde Jesus diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esse é o ensinamento de Jesus.
Ele está nos chamando a deixar tudo para um tesouro que vale mais do que todas as coisas que a gente já teve. Deixar tudo para um tesouro que vale mais do que todas as coisas juntas que nós já tivemos e que nós temos esperança de ter nessa vida. Mas deixa eu te mostrar a troca, um pouco da natureza da troca que você está efetuando. Porque essa troca vale a pena. Você pode pensar, uau, Jesus é muito avarento, ele quer tudo de mim. Mas essa troca absolutamente vale a pena, porque você está trocando a morte pela vida. Você está trocando o pecado pela salvação. Você está trocando vergonha por segurança. Você está trocando o inferno pelo céu. O que acontece é que a gente troca nós mesmos por nossos pecados, nossa vontade própria, nosso controle, nossa vida, nossos prazeres temporários. E a gente troca tudo isso pelo tesouro do rei. O tesouro que o rei está nos oferecendo. A gente se livra dessas coisas temporárias e no lugar delas a gente obtém o tesouro do rei. A verdade é que essa troca não é injusta de forma alguma. Essa troca é mais do que vantajosa para nós. Quando eu era criança, aí era criança mesmo, tinha um show do Silvio Santos chamado de Foguete, que era parte do Domingo no Parque. Se você tem, sei lá, uns 35, 40 anos ou mais, você lembra desse show? Entrava uma criança numa cabine e a criança não conseguia ouvir nada. Ela só tinha uma luz vermelha que acendia diante dela. E lá fora tinha um monte de coisas valiosas, mas um monte de treco, de coisas sem valor. Tipo casca de banana, um espelho quebrado e coisa assim. E aí basicamente o Silvio Santos perguntava, você troca essa camiseta velha por um carro? E aí a luz acendia dentro da cabine e a criança tinha que responder sim ou não. Mas ela não sabia o que estava sendo oferecido para ela. Então, ela falava sim, e às vezes ganhava um carro. Mas ela podia ter uma casca de banana e falar, não troco por um carro. Você quer trocar a sua lancheira velha por uma passagem para o Caribe? Não! E era tão, a graça do show era todo mundo saber, a criança está lá com a interrogação. Politicamente incorreto, absolutamente. Esse show jamais faria sucesso hoje, mas eu adorava. O auditório inteiro sabia, todo mundo sabia, menos a pobre criança. Mas sabe, o auditório ficava especialmente maluco quando a criança era feita uma oferta para ela de algo bom. Falava sim, todo mundo gritando, sim, faça a troca, sim, sim, sim. Mas a criança não conseguia ouvir nada. Você troca uma cueca usada por uma geladeira novinha? Sim! Faça a troca. Bem, esse show me lembra da vida que nós vivemos hoje. O tempo todo nos é oferecido coisas boas, valiosíssimas e trecos. Porcarias. Coisas que não valem nem um centavo, nem o material do que é feito. Há prazeres que duram tão pouco tempo na nossa vida, mas eles vêm embalados de uma maneira que pega nossos olhos, não? E parece que aquilo é muito valioso. Eu quero sim estar nesse relacionamento sexual. Está me dando tanto prazer, eu estou me sentindo ótimo. Até que você para de se sentir ótimo. Eu quero o carro bom, parece ser tão rápido. Até que você começa a dirigir o carro em São Paulo, e aí você não consegue rápido com o carro. Mas deixa eu curtir só mais um pouquinho essa balada, tá tão bom. Até que as coisas já não estão mais tão boas. E as pessoas ao seu redor, que estão vendo o que você às vezes não está conseguindo ver. As pessoas que te discipulam, as pessoas que querem o seu bem espiritual, que se importam com você, elas estão gritando no seu ouvido, faça a troca, largue essa porcaria e venha agarrar aquilo que Deus quer para você. Não vale a pena continuar com isso. Não vai ficar tudo bem. E a gente, não, vai ficar tudo. Não! Eu quero a banana, a casca da banana, podre. Está sendo tão boa para mim. Eu quero a cueca usada. Eu vou poder reaproveitá-la. E a gente vai
de um degrau de fracasso a um degrau de fracasso, a um degrau de fracasso, a um degrau de fracasso. E a Bíblia é tão clara, irmãos. Faça a troca. Largue as porcarias desse mundo por aquilo que é realmente valioso. Se você tem vindo aqui, se você tem estudado a Bíblia, se pessoas estão te chamando a tomar decisões, faça a troca. Não fique demorando para você largar as coisas que Deus está te chamando a largar. Vale a pena, vai ser a melhor decisão que você vai tomar em toda a sua vida. A beleza do tesouro de Deus, além do fato de que a gente troca a morte para obter a vida, é que seja lá o que você deixar para trás, seja lá aquilo que tem algum valor na sua vida, Deus vai te devolver e mais o que você deixou para trás. Em Marcos 10, versículos 29 ao 30, Jesus diz: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. A transação é assim: você deixa para trás as coisas, obtém o tesouro do rei, e ele te acrescenta mais coisas ainda. Ah, eu vou deixar 70% então, Deus. Não, na verdade, 80%. Eu vou deixar qualquer coisa, Deus, menos essa coisinha daqui na minha vida. Menos esse relacionamento. Menos essa tradição na minha vida. Deus, eu quero estar próximo do Senhor. Nossa, eu amo o Senhor. Essas palavras são belas e realmente trazem paz para a vida. Só não me peça para abandonar isso daqui, para deixar essa coisinha. Tudo mais eu dou para o Senhor. Eu só peço para você, Deus, não tocar nessa única área da minha vida. Só essa eu te peço. E essa coisa, de verdade, pode ser qualquer coisa na sua vida. Pode ser um relacionamento, pode ser a sua carreira, pode ser as suas finanças, pode ser o fato de você idolatrar seu casamento, pode ser o fato de você idolatrar seus filhos, pode ser sua segurança, pode ser seu conforto em alguma área da vida, pode ser qualquer coisa que você está falando. Eu deixo tudo, Deus, menos essa coisa. Nem precisa ser algo necessariamente ruim. Às vezes, é até algo que Deus mandou você fazer, seu trabalho, ou um relacionamento que você tenha. Eu faço tudo que você quiser, Deus, menos essa coisinha. Só não toque nisso, porque isso daqui é meu, tá? Foi com muito custo que eu adquiri isso daqui na vida. E aí a gente traça uma linha no chão. A gente risca até onde Deus pode ir em nossas vidas. Eu queria contar para vocês uma ilustração que fica lá em Ezequiel 14. Porque Deus se sente de forma muito séria a respeito de nós. Quando a gente traça uma linha, falando para Deus: Deus, por favor, não toque nessa área da minha vida. A Bíblia fala o seguinte, lá em Ezequiel 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. O contexto aqui é que líderes de Israel tinham vindo ao profeta Ezequiel para pedir para Ezequiel ir a Deus e orar a respeito de Deus por algo que os líderes queriam. Então o Senhor me falou: filho do homem, Ezequiel, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Eu devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Deus diz basicamente: abandone o seu ídolo, e aí a gente pode conversar. Mas Deus, eu quero estar próximo de você, mas eu estou vendo um ídolo na sua mão. Deus não aceita a adoração de Araque. Deus não aceita uma adoração que não é íntegra, que não é integral, que não é completa. Se você tem um ídolo na sua vida,
Ele não quer falar com você sobre mais nada na sua vida, a não ser esse ídolo. Deus, eu quero tomar decisões na vida. Eu quero ser mais próximo de você. O que você está segurando na mão direita aí, então? O que é isso que você não quer largar? Eu quero causar impacto nas pessoas. Ótimo, vamos falar sobre sua carreira primeiro, que você está colocando em primeiro lugar. Foi como Deus lidou com a mulher no poço de Jacó. Foi como Deus lidou com o jovem rico. E é como eu acredito que Deus lida conosco. Deus está interessado em saber os nossos ídolos. Por isso, não se engane achando que o progresso é feito em todas as outras áreas da vida, nas quais você já se rendeu. Enfrente os 5%, os 10% da sua vida, que você não rendeu ainda a Deus. Porque ali você vai achar o teste de se um ser humano realmente ama a Deus ou não ama a Deus. Por último, para a gente concluir, o sacrifício que é exigido de nós, ele deve ser feito com alegria. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha. Foi com alegria que ele fez isso. Não foi com um espírito relutante. Não foi com um espírito de resignado, de isso vai fazer tanta falta. Não foi com um espírito obrigado que ele foi vender todas as suas coisas. Sabe por quê ele teve alegria? Porque ele enxergou que aquilo que ele iria adquirir valia mais do que as coisas que ele estava deixando para trás. Era tudo que ele estava procurando. Era tudo que ele jamais imaginaria encontrar na vida. Você vale mais para mim do que qualquer coisa que eu jamais tive. Foi o espírito desses homens. E por isso é um grande prazer vender tudo que eu tenho para receber esse tesouro que o Senhor está me dando. Quanto mais entendermos o valor do reino de Deus, mais estaremos dispostos a deixar tudo por causa desse reino. Muitas vezes a gente pensa em obediência como se fosse uma espécie de resignação, né? Obedeça. Tá bom, né? Vamos obedecer. Vamos fazer aquilo que Deus está pedindo de nós. Mas a gente esquece que a verdadeira obediência, a única obediência na Bíblia, é aquela que envolve todo o coração. Ela é aquela que vem acompanhada de alegria. Eu quero desafiar você a parar de pensar no custo das coisas que Jesus chama você a deixar de lado. Eu quero inspirar você a pensar no valor do tesouro que Ele te promete. O custo vai se pagar se você se focalizar no tesouro que você está recebendo. Se você está em dúvida se você deve continuar nessa jornada ou se você deve começar essa jornada, eu quero propor uma sugestão para você, especialmente para os mais jovens e os mais antenados na tecnologia. Quando você vai comprar alguma coisa hoje e você está em dúvida, qual é uma das coisas que você faz? Quando você vai na Americanas.com ou na Amazon procurar alguma coisa, eu não sei se eu compro, se eu não compro, você vai ler o quê? As avaliações, né? Aí você vai ver o que as pessoas estão dizendo sobre o produto. Você vai se perguntar, isso vale a pena? Da mesma forma, se você está se perguntando sobre o valor do reino de Deus, se vale a pena, você devia olhar para as pessoas ao seu redor. Eu queria pedir, se você tem 18 anos ou mais de cristão, levante sua mão, por favor. Olha ao seu redor. Por favor, segure sua mão um pouquinho. Eu quero perguntar para vocês, você faria tudo de novo? Você faria tudo de novo? Você sacrificaria tudo de novo? Pode baixar a mão. Eu pergunto a discípulos antigos na fé. Eu pergunto a pessoas que já passaram por vitórias, de muitos batismos. Eu fico sabendo de pessoas que já passaram pela angústia de ver pessoas se afastando de Deus. Eu pergunto a pessoas que têm amizades que têm durado décadas. Mas também eu pergunto a pessoas que têm tido seus amigos saírem da igreja. Eu tenho visto pessoas aqui enfrentarem divisões atrás de divisão na igreja. Pessoas aqui que já viram seus familiares vindo até Deus. E pessoas que já viram seus familiares saindo de perto de Deus. Pessoas que viram seus familiares morrerem
enquanto caminhavam com Deus. Pessoas que se perderam em pecados terríveis. Pessoas que têm passado por diversos tipos de fogo e de sofrimento em sua vida. Pessoas aqui que têm enfrentado vícios, adultérios, que têm visto seus filhos se afastarem de Deus. Eu pergunto a essas pessoas, você faria tudo de novo? E a resposta que eu ouço é sim, eu faria tudo de novo. Sem pensar duas vezes, eu faria. E não só isso, eu faria tudo de novo. E mais cedo. Eu faria tudo de novo. E eu seria mais firme, mas eu faria tudo de novo. Eu vacilaria menos em minhas decisões, mas eu faria tudo de novo. Irmãos e amigos, não é algo tolo deixar tudo por causa de Jesus. Não é algo tolo, porque aquilo pelo qual estamos deixando tudo vale mais do que o tudo que deixamos. E por isso deixamos essas coisas de lado com alegria. Deixamos todas as coisas de lado para tomar posse daquela uma única coisa, cujo valor supera todas as outras. Se dependesse de mim, eu certamente faria de novo. Eu certamente deixaria tudo de novo. Eu passaria de novo por toda a dor desses 20 anos, por todos os pecados. Eu venderia tudo de novo, 2 vezes mais se eu tivesse. Eu faria isso mais cedo na minha vida, mas eu faria de novo. Eu seria mais firme em vários momentos na minha caminhada, mas eu faria tudo de novo. Eu nunca desistiria do reino de Deus, porque o que nós obtivemos vale mais do que todas as coisas somadas que a gente deixou de lado por causa dele. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado um tesouro magnífico. Muito obrigado por sua promessa, obrigado por sua bondade, sua generosidade, seu amor por nós. Eu oro que tenhamos ouvidos para ouvir esse reino, tenhamos olhos para enxergar o valor desse tesouro que o Senhor nos promete. E te oramos tudo isso por meio de Cristo, que foi quem possibilitou nós irmos vender tudo e receber esse tesouro do Senhor. Te oramos em nome dele. Amém. Obrigado, irmãos.